Então, antes de a gente ir para o item C, deixa eu resumir, então, lembrar das características do gráfico da função exponencial e a gente vê, então, quais são as características do gráfico da função logarítmica. Então, está aqui. Vamos lembrar as características do gráfico da função exponencial, que eu até cheguei a mostrar uma tela dessas lá no capítulo anterior, tá? Aí a gente recapitula e depois vê que é basicamente a mesma coisa, né, com as suas devidas adaptações, para o gráfico da função logarítmica. Tá? Então, aqui eu coloquei o gráfico de uma função exponencial genérica, né? Essa base aqui eu posso variar, né? Posso aumentar ela, né? Aí vai ficando mais íngreme, né? Ou se eu diminuir o valor do A, ela vai ficando menos íngreme, né? E aí, lembrando que para a gente esboçar o gráfico de uma função exponencial dessa forma aqui, a gente tem só dois casos para analisar, tá? Ou quando esse azão é maior do que 1, ou quando o azão está entre 0 e 1, né? Lembrando que o azão não pode ser nem 0, nem 1 e nem negativo, tá? Então, quando o azão está entre essa base, né? Está entre 0 e 1, o gráfico da minha função é essa curva decrescente aí. E quando o azão é maior do que 1, o gráfico da função fica crescente. Tá? Então, aqui, ó, vamos ler junto isso aqui. O resumo, então, do gráfico da função exponencial com essa expressão, a elevado a x. Lembrando que essa base não pode ser negativa, né? Tem que ser maior do que 0 e não pode ser 1. A diferente de 1. Então, tá aqui. O gráfico é sempre crescente ou sempre decrescente. Depende da base. É isso que eu falei. São aqueles dois casos. A entre 0 e 1, decrescente. A maior do que 1, função crescente. Intercepta o eixo vertical no ponto 0,1. Tá aqui. Tá? Quem não lembra disso, volta lá no capítulo anterior, que a gente explicou essas coisas, né, passo a passo. O domínio dessa função não tem restrição, é todo o conjunto dos números reais. Realmente, o x aqui pode assumir qualquer valor, não tem restrição alguma. Eu vou ter restrição para a imagem, para o valor do y. Tá? Que aí, a imagem da função exponencial, ela é sempre positiva. Ela é sempre maior do que 0. Tá? Não é nem 0, nem negativa. Essa anotação que eu coloquei aqui está muito pequenininho, mas eu vou explicar. É esse cara aqui que eu estou querendo me referir. Tá? O conjunto dos números reais, positivos, e esse asterisco significa que eu estou excluindo o 0. Tá? Só que aqui no GeoGebra eu não consigo escrever com esses detalhes. Tá? Então, a imagem é sempre maior do que 0. Assinto está horizontal em y igual a 0. É isso aqui que acontece. À medida que, bom, nesse caso aqui, né? À medida que eu vou ou para a esquerda, né? Ou se fosse a curva decrescente, ou para a direita, tá? Em qualquer que seja o caso, a minha curva, ela, alguma hora vai começar a convergir para 0. Nesse caso aqui, quando o valor de x aumenta, e no outro caso, né? Quando o valor de x diminui, vai para menos infinito, tá? Perdão, para menos infinito. O valor da função vai convergindo para 0, sem nunca chegar no 0. Tá? E não muda de concavidade. De fato, qualquer que seja o caso, a função ela não oscila, ela fica sempre com a mesma curvatura. Tá? Com a mesma curvatura, não, perdão, com a mesma concavidade. Tá? Agora, vamos fazer o truque. Eu vou fazer esse mesmo truque aqui de pegar uma função genérica para a função logarítmica. Tá? Ou seja, eu vou mostrar agora como que é o gráfico de uma função da forma y igual log de x numa base genérica. Né? No item A a gente fez com a base 2, no item B com a base 5, e aí no item C, D, tudo eu estou trocando só, né, essa base aqui, pegando diferentes valores para a base. O gráfico da função, então nesse caso aqui, o A está em 1,5. Então como que seria o gráfico da função y igual log de x na base 1,5, tá? Eu já vou plotar aqui, que vai ser parecido com aquelas curvas que a gente viu no item A e no item B, né? Pronto, tá aí. E é aquele truque da folha de papel que eu fiz, né? Se a gente pegar essa curva azul e virar, né? Bom, com a imagem espelhada aqui eu não vou conseguir
gesticular direito, né? Mas imagina que é perfeitamente possível pegar essa curva azul e virar ela de um jeito, ela casar perfeitamente com essa curva verde, que é da função logarítmica, tá? E também, à medida que a gente aumenta o valor da base, a função logarítmica, o gráfico azul, né, da função exponencial vai ficando mais íngreme, né? E vai acontecer uma alteração também na função logarítmica, na curva verde, tá? Então, o gráfico da função logarítmica, a curva verde, ela também vai ter características com grau de parentesco, né, total com o da função exponencial. Tá? Então, olhando esse resumo aqui, vamos fazer a adaptação necessária, trocando meio que x com y, né, como a gente estava fazendo no item A e B, que é o comportamento da função inversa. Tá? Bom, esse primeiro item não muda. Tá? O gráfico da função logarítmica também vai ser sempre crescente ou decrescente, tá? Dependendo da base. Tá? Lembrando que essa base tem a mesma restrição da base da função exponencial. Essa base não pode ser negativa, não pode ser zero e não pode ser 1. E a gente vai separar nos mesmos dois casos. Primeiro caso, quando a minha base for um número entre 0 e 1. Tá? E segundo caso, quando a base for um número maior do que 1. Aí depois a gente vê como que fica o desenho do gráfico para cada um desses casos. Tá? Mas é aquela mesma coisa, pegar a folha de papel e virar, né, para ver como que vai ser. Bom, esse aqui, na verdade, já está até desenhado aqui, né? É o exemplo que eu tenho aqui, 1,9, tá? Então, a curva do meu gráfico vai ficar sempre uma coisa assim. Tá? Mais íngreme, menos íngreme, mas sempre com essa cara. Tá? Agora vamos olhar para essas características aqui. Nesse caso, então, é sempre crescente, né? À medida que o x cresce, a minha imagem sempre cresce. A função azul intercepta o eixo vertical no ponto 0, 1. Tá? Aqui, a gente tem que inverter as coisas. Meu gráfico verde intercepta o eixo horizontal no ponto 1, 0. Tá? Então, deixa eu já colocar o resumo aqui para a gente ir acompanhando. Tá? Então, aqui mesma coisa. Aqui as características da curva azul, exponencial, e aqui em verde as características da curva verde, a logarítmica. Tá? Com a expressão log de x naquela mesma base A, que eu estou usando em comum para os dois, sendo que essa base tem a mesma restrição que eu tinha na exponencial. Não pode ser negativo, não pode ser zero e não pode ser 1. Então, ela também vai ser sempre crescente ou sempre decrescente, dependendo da base, e os mesmos casos, né, que eu selecionei ali para desenhar. Agora sim, que vem a segunda coisa. Intercepta agora o eixo horizontal no ponto 1, 0. Né? É o efeito aí de trocar o x por y. Aqui, depois eu falava do domínio e da imagem. Né? Domínio são os valores que x pode assumir, e a imagem são os valores que y assume. Então, aqui também vai inverter. Tá? Aqui, o domínio, o x podia assumir qualquer valor, tá? E o y só assumia valor maior do que zero. Agora é o contrário. O x, esse logaritmando, que só pode ser valor maior do que zero, e a minha imagem é que agora pode assumir qualquer valor. Tá? A imagem agora vai lá, pode ser número negativo, pode ser positivo, tá? Sem nenhuma restrição. Tá? Essa curva aqui pode dar a impressão de que ela não atinge, ela não sobe muito, mas ela não tem nenhuma limitação. Tá? O valor dela pode atingir 1 bilhão. É só eu crescer suficientemente com x para alcançar esse 1 bilhão. Tá? Aqui, na curva da exponencial, tem a assíntota horizontal e em y igual a zero. Né? Aquela coisa de convergir para zero. Seja nesse caso da curva crescente, seja no caso da curva decrescente. Olha a doideira aí, ó. Tá bem viagem esse negócio, né? Então, aqui também tem a assíntota horizontal, em y igual a zero, né?
o valor de y vai convergindo para zero, e o efeito agora de trocar o x por y. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou ter uma assíntota vertical em x igual a zero. Né? Então, y igual a zero é onde coincide com o eixo x. A reta y igual a zero é onde coincide com o eixo y. Tá? Então, a minha assíntota agora, para a curva verde, é essa reta x igual a zero que coincide com o eixo y. Tá? Na exponencial, não intercepta o eixo horizontal, que é aquela coisa dela, né, nunca chegar a zero, né? Ela vai se aproximando cada vez mais do zero, mas não encosta. E aqui agora, então, para a curva verde, né, trocar, ela agora não intercepta o eixo vertical, que é aquela coisa do x não poder ser zero. E não muda de concavidade, e aqui também não muda de concavidade. Tá? O fato de eu virar essa curva, ela não vai fazer ela deformar, né, ficar oscilando. Tá? Então, pronto. O que a gente sabia inicialmente era isso aqui, e agora, herdando essas características e fazendo as devidas adaptações, o que a gente tem agora são essas as características da função logarítmica. Tá? Então, para todos os outros itens, o item C, D, E, F, etc., tá? A gente pode pensar só nessas características aqui, resumidas, para a gente fazer o esboço do gráfico.